Olá, dando seguimento ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos estudar o capítulo 26. Antes vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigada por essa oportunidade, Senhor. Mais uma vez estou aqui, Senhor, levando a sua palavra, levando o estudo da tua palavra, levando o estudo do conhecimento do livro de Gênesis. Hoje o capítulo 26, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê sabedoria e que cada pessoa possa se interessar e cada dia mais ela possa querer aprender mais da tua palavra, que é tão interessante e tão linda de se estudar, e que essa palavra possa nos edificar e crescermos no conhecimento da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Ou seja, aqui notamos que Isaque, ele se encontra em uma situação difícil, assim como foi nos tempos do pai dele, de Abraão, que também passou por uma seca e ele desceu para o Egito. Aqui na mesma condição, Isaque também estava atravessando um momento difícil, onde a terra de Canaã estava passando por uma severa fome. E é nesse contexto que Deus intervém e instrui a Isaque a não descer para o Egito, como seu pai Abraão havia feito, em circunstâncias semelhantes, mas que ele permanecesse na terra de Canaã, que ele havia lhe indicado, e que a obediência de Isaque à voz de Deus, a gente vê aqui claramente que Isaque, ao ouvir a voz de Deus, ele obedece e ele demonstra confiança na orientação divina, mesmo passando por aquela adversidade. Então, Deus aqui vai falar com Isaque, orientando a Isaque que ele não descesse a terra do Egito, mas permanecesse onde ele estava. Aí diz assim, que Isaque foi a Gerar, avistar-se com Abimeleque. Aquele mesmo Abimeleque que Abraão teve lá quando ele também negou Sara, dizendo que Sara não era sua esposa, mas dizendo que era sua irmã. Aqui nós vamos ver uma situação semelhante à mesma que aconteceu com Abraão. Aí diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão. Ou seja, Deus está dizendo aqui que está confirmando o juramento que ele tinha feito a Abraão, que a descendência dele seria numerosa. Aí ele diz assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Em outras traduções diz todas as famílias da terra. Como as estrelas dos céus lhe darei todas estas terras. Aí no versículo 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa e de boa aparência. Então aqui nós vimos que nessa segunda parte desse relato, nós vemos o cuidado amoroso de Deus por seu povo, porque Deus promete a Isaque que ele estará com ele e o abençoará na terra que ele permanecer, que no caso aqui ele está mandando que Isaque permaneça na terra de Gerar, porque Isaque pensou em descer para o Egito, mas Deus disse que não, que ele não desça ao Egito. Por quê? Porque essa promessa que Deus está querendo que ele permaneça nessa terra, por quê? Porque é a promessa que Deus disse que aquela terra seria dele.
Então essa promessa é uma continuação do pacto feito com Abraão, evidenciando as bênçãos de Deus, não apenas para uma geração, mas também para seus descendentes. Então essa promessa que Deus disse, aqui, está dizendo aqui para Isaac, foi a mesma promessa que ele disse para Abraão, que ele prometeu a Abraão, né? Então é um lembrete que Deus é fiel às suas promessas e ele cumpre sua palavra, independentemente das circunstâncias, porque Isaac estava passando por uma fome, estava tendo fome naquela terra. Isaac pensou em sair daquela terra, mas aí Deus vem para ele e diz: não desças para o Egito. E é importante notar que que Isaac não apenas ele recebe a promessa, né? Porque Deus continua dizendo a ele que está viva essa promessa, mas também ele é lembrado do motivo pelo qual Deus está abençoando ele. Deus menciona que ele está cumprindo o pacto que ele fez com Abraão, porque antes Deus já tinha feito esse pacto com Abraão, seu servo, né? E a obediência de Abraão às suas ordens foram notadas, todos viram que Abraão era foi um homem obediente a Deus, por isso que Deus confirmou sua promessa. Então, Deus está dizendo aqui que está confirmando a promessa que ele deu a Abraão. Então, Isaac aqui é lembrado que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas, seriam benditas. Em outras traduções dizem que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então isso faz ecoar a promessa anterior de Deus a Abraão, que aponta para a vinda do Messias, Jesus Cristo, que traria bênçãos espirituais a todas as nações. Ou seja, ele está dizendo que todas as famílias, todas as nações da terra, todos os povos, todo aquele que cresce no Senhor Jesus Cristo ele iria se tornar um membro do reino de Deus, da nação eleita do Senhor Jesus Cristo. Então, é importante notar que Isaac aqui, recebe essa revelação, né? E ele permanece em Gerar. Quando ele recebe esse aviso de Deus, esse comunicado de Deus, ele continua em Gerar, confiando na promessa de Deus, apesar das circunstâncias adversas da fome, porque aquela terra estava passando por uma situação de fome. Então, essa atitude de confiança e obediência é um exemplo de fé que muitas vezes nos falta em nossas vidas, na nossa própria vida. Mas Isaac não tomou a situação em suas próprias mãos, mas confiou plenamente em Deus para cuidar dele e de sua família. Agora nós vemos logo em seguida que Isaac toma uma atitude idêntica àquela que Abraão tomou. Abraão também disse lá, quando ele chegou lá em Gerar, diante do rei Abimeleque, dizendo que Sara era sua irmã. Aqui, da mesma maneira, Isaac vai também falar que Rebeca é sua irmã. Por quê? Porque ele também tinha o mesmo temor que Abraão. Abraão tinha um temor de que quando ele chegasse com sua esposa Sara, muito bonita, tanto lá em Gerar, junto com o rei Abimeleque, como também no Egito, Abraão falou que ela era sua irmã. Aqui também, pela beleza de Rebeca, Isaac, filho de Abraão, também com medo de ser morto, o que é que ele faz? Ele vai dizer, falar que Rebeca é sua irmã. Por quê? Porque aqui Isaac ele está nesse território de Gerar, onde ele havia se estabelecido de acordo com a direção divina, mas ele encontra ele tem esse temor, né? Ele teme que os homens de Gerar matem Rebeca por sua beleza. Então ele decide dizer que ela é sua irmã, seguindo um padrão mesmo semelhante ao padrão de Abraão, ou seja, o mesmo modo que Abraão teve, a mesma atitude que Abraão teve, Isaac também faz a mesma coisa. Essa escolha revela a preocupação de Isaac com a segurança de sua esposa e dele também, mas também isso também levanta questões com relação sobre a mentira. Por que Isaac
foi mentir, né? Mas a situação se complica, né? Depois a gente vai ver, vamos continuar lendo aqui, que Isaac vai tomar, que Deus coloca uma situação para que ele saia dessa mentira. Então vamos ver, no versículo 8 diz assim: ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chama Isaac e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher, tua esposa. Como é que, pois, que disseste é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que tu fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de sua mulher e tu, atraído sobre nós grave delito. Por que Abimeleque diz isso? Porque ele se lembra do que aconteceu com o pai dele, com Abraão e Sara, né? Qualquer que tocar a este homem, aí Abimeleque dá uma ordem: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100%, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então aqui nós vimos que a mentira que Isaac contou a Abimeleque foi descoberta, né? Então Abimeleque, o rei, certo dia, vendo pela janela Isaac acariciar Rebeca, descobre que ali era uma mentira, né? Então Isaac, vamos dizer assim, se complica, né? Porque Abimeleque observa isso, né? Ele acariciando Rebeca e suspeita que ela é esposa e chama Isaac e tira isso a limpo. Isaac confirma que ela é sua mulher, mas afirma, diz que por medo, não disse que ela era sua esposa, porque tinha medo dele ser morto juntamente com ela. Mas aí Abimeleque, ele toma medidas para proteger Isaac e Rebeca, proibindo o seu povo de tocá-los ou prejudicá-los. Talvez isso tudo aconteceu para justamente porque Deus, isso foi de um propósito, né? Porque tinha um propósito, né? Para que ele fosse cuidado naquela terra. Então, por isso, Abimeleque reconhece a Isaac e lhe dá bênçãos, né? Ele dá propriedades, ovelhas. Então, Isaac, depois que permanece em Gerar, ele planta colheitas, né? E Deus abençoa seu trabalho com uma grande colheita. E depois de um ano a gente vê aqui que Isaac estava próspero, rico. Então a prosperidade de Isaac contrasta com a fome que assolava naquela terra, naquele momento, evidenciando uma providência divina em tempos de escassez. Então a gente vê aqui que outro aspecto notável aqui nessa palavra, né, é a bênção de Deus sobre Isaac. Porque se a gente continuar vendo aqui, no versículo 17 diz assim: então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam de novo. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como esse não contenderam, chamou-se-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac
abriram ali um poço. Então, nós vimos aqui que depois desse acontecimento que houve, né, com a mentira que Isaac tinha proferido para Abimeleque, Abimeleque descobre, mas aí Abimeleque manda que ninguém toque neles e Isaac começa a semear naquela terra, plantar, e a colheita dele é grande, e ele começa a enriquecer, ele começa a ter prosperidade. Inclusive, ele vai habitar em um local onde o seu pai tinha cavado poços, e aqueles poços ele retoma e faz com que os filisteus, com raiva de Abraão, seu pai, entulharam os poços, mas agora Isaac chega no mesmo lugar que Abraão tinha tido aqueles poços, feito aqueles poços, ele desentulha, né, manda abrir todos os poços, mas aqui diz que cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar começaram a contender com Isaac, com os seus empregados, né? Por quê? Porque começaram a ter inveja, porque tudo que Isaac fazia prosperava. Então começaram a haver contendas entre os pastores, entre os servos de Isaac e os pastores de Gerar. Mas depois, e Deus chega aqui no versículo 22, no versículo 24, Deus chega para Isaac e diz aqui: não temas, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então aí, novamente, Deus chega para Isaac e faz uma confirmação que estava viva, que ainda a promessa ainda estava em pé, né? Ou seja, aqui nós vimos que o Isaac, ele naquela terra ele estava sendo próspero. Ele após a benevolência, né, de Abimeleque e a prosperidade de Isaac em Gerar, então surge uma nova complicação na história. Por quê? Porque os pastores de Gerar começam a reivindicar os poços que Isaac havia escavado, forçando a sair dali. Mas Isaac então empreende uma busca incansável por água na terra que Deus lhe prometera, e o primeiro poço que Isaac escava é chamado de Ezeque, que significa contenda, e esse nome é apropriado porque logo os pastores de Gerar disputam a posse deste poço com Isaac. Ou seja, parece que a hostilidade estava persistindo, apesar de uma paz temporária estabelecida por Isaac e Abimeleque, né, depois daquele acontecimento. Mas, no entanto, Isaac escolhe não lutar por esse poço e segue em busca de uma solução pacífica. E ele continua a busca por água. Isaac escava um segundo poço, que eram os mesmos poços que o seu pai tinha feito, mas só que estavam agora entulhados. E o que é que Isaac faz? Apenas retoma a escavar esses poços, e nesse segundo poço ele continua a busca por água. E o segundo poço, mais uma vez, ele surge conflitos com os pastores de Gerar, porque novamente os pastores reivindicam que aquele poço não é de Isaac, mas sim deles. A tensão aumenta e parece que a terra que Deus prometera a Isaac está sendo contestada por seus vizinhos. No entanto, Isaac não cede à raiva nem ao ressentimento. Em vez disso, ele mostra um espírito de pacificação e conciliação. Ele deixa o poço, esse segundo poço, né? E continua sua busca por água, recuando diante de conflitos. E essa atitude de Isaac é notável, né? Ele demonstra uma disposição de evitar disputas e brigas naquela terra estranha, naquela terra que ele estava morando, mas que ele sabia que aquela terra tinha sido prometida para ele. Então, Isaac compreende que a terra é prometida por Deus e ele é o guardião de sua segurança. Então, em vez de lutar com seus vizinhos, com os filisteus, ele busca paz e harmonia, escolhendo ceder e seguir em frente. E, finalmente, ele escava um terceiro poço, né, que a gente viu aqui em tudo que eu relatei aqui, que eu li. Então, ele escava um terceiro poço e desta vez não tem conflito.
ele nomeia esse poço de Reobote, como a gente viu aqui, Reobote, no versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. E dali ele vai para Berseba, e na mesma noite aparece o Senhor a ele. Então aqui nós vimos que, mesmo passando por tanta dificuldade, né, porque para se assentar num local, num lugar onde ele cavava os poços, aí vinham os pastores, contendiam com ele e ficavam com os poços. Foi no terceiro poço que Isaac veio a cavar, teve água, mas como não teve mais contenda, ou seja, teve paz, então ele pôde ficar naquele lugar e prosperar. E ali ele faz um pacto com Abimeleque, né? Porque Abimeleque, a partir do versículo 26, diz assim, de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Augusto, Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac, por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo, jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram da parte a parte. Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram, achamos água. Ao poço chamou-lhe Sebo, por isso Berseba é o nome daquela cidade, até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Besamate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Então aqui nós vemos que Isaac, acredito que ele com os seus dois filhos, né, Esaú e Jacó, estava habitando nessa terra de Gerar, e ele ali prosperou, e no fim ele faz uma aliança com Abimeleque, porque Abimeleque viu que ele era um homem abençoado. Por quê? Porque ele cavava um poço, havia contenda daquele povo, mas depois ele cavava outro, tinha água. No terceiro poço teve água e ele ficou. E ele começou a prosperar. Então Abimeleque, o rei daquele lugar de Gerar, chegou para ele e fez uma aliança com ele, ou seja, um pacto de paz, né? Porque entre Isaac e Abimeleque, porque isso nos mostra que após a jornada, né, de Isaac em busca de água e os conflitos em torno dos poços que ele passou, então finalmente ele encontra esse lugar, e é nesse lugar que esse Abimeleque, o rei de Gerar, vem até ele acompanhado de seu conselheiro e comandante, o comandante Ficol. Então eles vêm e dizem a ele, né? Porque a intenção de Abimeleque é clara, ele deseja fazer um pacto de paz com Isaac, porque ele viu que Isaac era um homem abençoado. Então Abimeleque reconhece a bênção de Deus sobre Isaac, percebe que é do interesse de ambos manter a paz de boa vizinhança. Então, quando você é uma pessoa abençoada, as pessoas querem paz com você, não querem guerra, porque sabe que você é uma pessoa de bem, uma pessoa que Deus está na sua vida. Então aqui Isaac aceita a proposta de Abimeleque, né, em um gesto de paz e reconciliação, oferece-lhe um banquete, eles celebram juntos, comem, bebem, e assim o pacto de paz é selado. E isso mostra, ilustra a sabedoria de buscar a paz e a reconciliação em vez de alimentar conflitos desnecessários, né? Porque Isaac e Abimeleque, eles demonstraram uma disposição de deixar de lado os desentendimentos passados em prol da convivência pacífica. E isso é uma lição valiosa sobre a importância de manter relacionamentos saudáveis, evitar as disputas, né? E logo em seguida, no versículo 34, nós vimos que um dos filhos, o relato de um dos filhos de Isaac, chamado Esaú, possivelmente aqui Esaú já tinha perdido o direito de primogenitura, né? E aqui tem a escolha de Esaú de se casar
com essa mulher chamada Judite, de se casar com mulheres etéias. E isso foi uma fonte de preocupação para Isaac e para Rebeca, porque diz aqui no versículo 35, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Ou seja, Isaac e Rebeca não aprovaram o casamento de seu filho Esaú com essa mulher chamada Judite. Por quê? Porque aqui mostra que esse casamento não foi bem recebido por eles, né? E isso porque é compreensível, porque eles estavam vivendo naquela terra. Lembra-se que Isaac casou-se com uma mulher vinda da sua parentela. Abraão teve esse cuidado de mandar buscar a sua esposa no seio da sua parentela, lá em Ur dos Caldeus, para se casar com Isaac. E agora Isaac, casado também com Rebeca, que foi também mandada, né, que foi Abraão que mandou buscar Rebeca para se casar com Isaac. Isaac e Rebeca agora estão vendo um dos seus filhos, Esaú, se casarem com uma etéia, com uma mulher de um contexto cultural e religioso diferente da deles. Ou seja, a família de Abraão, ela havia sido separada por Deus para cumprir um papel especial na história de redenção. E parte desse chamado envolvia manter a pureza da linhagem e da fé. Então, por isso que Esaú, quando se casa com aquela mulher, Isaac e Rebeca não gostaram, porque era de outra linhagem, não era da linhagem deles. Então, casar com mulheres de outras nações, especialmente com os heteus, que era visto uma violação dessa tradição e fidelidade a Deus. A atitude de Esaú pode ter sido interpretada como uma afronta, né, aos seus pais, né? Por quê? Porque, independentemente dessas motivações, ninguém sabe por que Esaú levou a tomar essa decisão de se casar com uma etéia. Esses casamentos, eles acabaram sendo uma fonte de tristeza para seus pais, né? Porque aqui a gente diz que foi a amargura de espírito que eles tiveram. Diz assim, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Aliás, foram duas mulheres. Diz assim, Esaú, 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu, ou seja, duas mulheres etéias. Ele tomou para se casar. Então, o que é que nós vemos, o que é que nós aprendemos com esse capítulo 26? Nós aprendemos que nós temos que ter fé e confiança em tempos de adversidade, porque nós começamos vendo que Isaac estava enfrentando uma fome na terra de Canaã, e ele toma uma decisão de permanecer na terra, confiando na promessa de Deus, porque ele sabia que Deus tinha dado uma promessa a seu pai, a Abraão. Então Isaac lembra da importância de orar e ter fé, e ele ora a Deus, né? E Deus responde, né? E nós temos que orar pedindo a Deus para que nós possamos ter confiança em dias difíceis e confiar nas promessas e providência dele para a nossa vida, mesmo quando as circunstâncias sejam desfavoráveis. Assim como Isaac teve fé, manteve a sua fé inabalável em tempos difíceis, assim também sejamos nós temos que ter fé em tempos difíceis e orar por sabedoria nas nossas decisões, porque também nós vimos aqui que Isaac, nós vimos uma história dos poços. Isaac, ele teve paciência quando ele estava na contenda com aqueles pastores lá de Gerar. Ele ia para um lugar, cavava um poço, o poço tinha água, aí vinham pessoas e diziam não, que aquele poço não era dele, era deles, dos pastores. Mas Isaac não contendia com eles. Ou seja, Isaac, eu acredito que ele pediu muito a Deus sabedoria nessas decisões, né, de abdicar daquele poço e procurar outro lugar para
cavar outro poço, né? Então, a gente tem que orar por sabedoria nas nossas decisões, porque é muito importante que nós podemos evitar conflitos, assim como Isaac. Isaac evitou conflitos com aquelas pessoas. Ele buscou soluções pacíficas. Então, nós temos que pedir a Deus sabedoria para tomarmos decisões sábias em nossas vidas, para que Deus nos guie em nossas escolhas e nos ajude a agir com discernimento. Assim como Isaac, ele deve ter agido com discernimento. Ele viu que não poderia contender com aquelas pessoas, e ele orava e pedia a Deus, e Deus mostrava a ele outro lugar, e ele ia lá e cavava e tinha água, até que no terceiro poço que ele cavou, foi que não contenderam mais com ele, né? Então é isso que a palavra de Deus nos mostra hoje. E também devemos orar por relacionamentos saudáveis, porque assim como o pacto de paz que teve entre Abimeleque e Isaac, né? Ali também foi uma resposta de Deus, porque talvez aquele rei pudesse viver em contenda com Isaac, mas ali Isaac teve uma atitude sábia de receber aquele rei e fazer um pacto de paz com ele, né? Porque o rei percebeu que Isaac era um homem abençoado e quis ter paz com ele. E Isaac não tomou nenhum ressentimento por tudo que ele passou, não. Ele aceitou a paz que o rei Abimeleque estava oferecendo, e ali selaram um pacto de paz. E é isso que também nós aprendemos com esse capítulo, que nós também temos que ter relacionamentos saudáveis, tanto com nossos vizinhos, com aqueles ao nosso redor, né? Temos que orar por sabedoria, de maneira que nós possamos lidar com conflitos, e pela capacidade de buscar fé, buscar a paz e a reconciliação em nossos relacionamentos, sempre com muita fé em Deus, que Deus vai estar no controle da nossa vida, nos orientando para que nós possamos ter relacionamentos saudáveis. Temos que pedir a Deus para que Ele nos fortaleça os nossos relacionamentos, nos laços de amizade, né, com os nossos familiares, para que nós possamos viver em harmonia com todos aqueles que nos rodeiam. É assim que nós aprendemos com a palavra de Deus hoje. Amém?